voltar na aula depois. Ok, tá gravando. Recording. Então vamos começar. Na verdade, a gente vai continuar. A gente vai continuar da aula passada. A gente parou nesse exercício aqui, né? A gente fez um jogo e aí a gente parou nesse exercício aqui. Letra B. Ele pedia o livro de vocês, ele traz uma cartela, né? O Food Guidelines. E aí tem aqui, primeiro ele diz assim, ele traz uma frase dizendo: For good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit. Então, para uma boa saúde, coma muitos grãos, vegetais e frutas. Eat some dairy, coma alguns produtos, né, derivados de leite, de proteína, enfim, que é a palavra dairy, né? Ela significa isso. Meat, que são carnes, né? And other protein, e outras proteínas. Eat a little fat and oils. Então, coma pouco, né? Pouca gordura e óleos no geral. Aí a gente falou sobre nomes contáveis e nomes incontáveis. E aí, em inglês, isso funciona um pouco, né, diferente. Por exemplo, fruit and vegetables are usually uncountable nouns. Então, por exemplo, você não vai dizer apples, né? Você só vai falar apples, no plural, se você estiver falando sobre mais de um tipo de maçã. Se você estiver falando sobre maçã no geral, vou na feira comprar maçã, né? Você não vai dizer I'm going to the fair to buy some apples. Você vai dizer I'm going to the fair to buy some apple, tá? Então, toda vez que você quiser falar sobre maçãs, no geral, se você for comprar uma maçã de um tipo só, mesmo que você esteja falando sobre mais de uma maçã, você vai falar apple, tá? Blueberries, essa palavra que Las Amoras, né? Ela não tem um plural. Na verdade, ela já tem um S no final, né? Mas ela não está no plural e nem tem um plural, a não ser que você esteja falando sobre mais de uma blueberries. Aí você vai falar blueberries, blueberries no geral, tá? Aí você vai... se você está falando sobre mais de um tipo de amora, você está falando blueberries. Essa palavra significa mais de um tipo de amora, vai depender do contexto. Então, estou falando sobre amora, sei lá, preta e amora branca. Nem sei se existe amora branca. Mas aí eu estou falando sobre some blueberries. Estou falando sobre algumas amores, né? Algumas amoras pretas, algumas amoras brancas. Some white blueberries and black blueberries. Estou falando sobre mais de um tipo de amora. Existe o plural. Sobre um só, não. Oranges, a mesma coisa. Lettuce, tá? Então, repeat with me here. Apples. Apples. Lemons. Lemon. Bananas. Banana. Kiwis. Kiwi. Onions. Onion. Tomatoes. Tomatoes. Oranges. Oranges. Bota esse R meio dobrado, dobra a língua e diz oranges. Oranges. Sem o som de r, que a gente tem no português, né? A gente diz r. Então, oranges. Blueberries. 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 Lettuce. Lettuce. Carrots. Carrots. Broccoli. Broccoli. Potatoes. Potatoes. Batatas, né? Então, aqui, você está falando aqui, ele está contando, tá vendo? 1, 2, 3 potatoes. 1, 2 onions. 1, 2, 3 kiwis. Ele está contando, tem mais de um alimento aqui. Então, por isso que está no plural. Agora, se você fala no geral, você vai dizer oranges, bananas, tomatoes, né? Broccoli, tá vendo? Ele não acrescenta um S no final como no português. Fica broccoli,
mesmo. Então, esses alimentos, né, para falar sobre nomes contáveis e nomes incontáveis, em inglês funciona um pouco diferente. Fruit and vegetables are usually uncountable nouns, tá? São nomes incontáveis. Você só vai contar se você estiver falando sobre mais de um ou se você estiver contando a unidade, né? Meat and other proteins, aqui. Então, para seguir a ordem, né? Grains, grãos. Grãos também geralmente são incontáveis, ó. Noodles. Repeat with me. Noodles. Noodle. Uhum, são macarrão. É macarrão, né? No geral. Massa, macarrão. Noodles. Pasta. Pasta. Também é macarrão, mas só que é esse tipo, né? Mais tipo parafuso, né? O macarrão menor. Então, pasta. Rice. Rice. Uhum, arroz. Crackers. Cracker. Uhum. Isso daqui são biscoitos mesmo, tá? Mas só que biscoito é esse tipo de biscoito salgado, né? Mas que você come e faz um crack mesmo, né? Existe o cookie, que é o cookie, né? O biscoito doce, mas o biscoito salgado, né? Aquele creme crack mesmo, que a gente conhece aqui no Brasil, é crackers. Cereal, Cereal. que é cereal mesmo, e bread, Bread. que é pão. Geralmente é incontável também, tá? Os grains, a gente não conta. Você está falando crackers no geral, tá? Biscoitos, né? Cereal, cereal, bread, pão, né? Você está falando só se você for contar mais de um tipo de pão, né? Se você for contar mais de um tipo de massa, aí sim existe pastas, pães, né? Breads. Agora, rice. Rice, a gente não escreve rices, né? Muito difícil. A gente nem em português a gente conta um arroz, dois arrozes, três arrozes, um macarrão, dois macarrões, três macarrões. A gente geralmente não conta, né? Então a gente fala rice no geral, noodles, bread, a mesma coisa, pão, né? Não existe breads, pão, existe no português, tá? Pães. Agora no inglês é bread mesmo. Oil, fats and oils, né? As gorduras e os óleos a gente também geralmente não conta em inglês, tá? A gente pode falar óleos em português, mas em inglês é oil, né? Cream, que é creme. Butter, manteiga, tá? Não existe creams, butters. E o dairy, que são, né, tem uma palavra mais específica para isso, que é derivados de leite, não sei o que, que são laticínios, né? Laticínios. Então, no geral, cheese, queijo. A gente geralmente não conta um queijo, dois queijos, três queijos, a gente fala queijo no geral, tantas gramas de queijo, né? So, 100 grams of cheese, né? 100 gramas de queijo, 100 grams of cheese. Milk, a gente geralmente não conta um leite, dois leites, né? Líquido é um exemplo clássico de nome incontável, né? A gente não fala uma água, duas águas, um leite, dois leites. Então, milk, né? A gente geralmente não fala milk, só se a gente estiver falando, de novo, né? Sobre low fat milk and fat milk. Então, low fat milk é o leite de baixa caloria. Fat milk é o leite com calorias, né? O leite integral, o leite comum. Então, eu estou falando sobre dois tipos de leite, aí sim. I'm talking about milks, né? Yogurt, né? Que é iogurte, também é né? Praticamente um líquido, enfim, um creme. Então, não se conta, né? Então, aqui a gente já repetiu, já, né? Pasta, bread, né? Agora, repeat with me here. Oil, Oil. que é óleo, oil. Cream, Cream. butter, Butter. cheese, Cheese. milk, Milk. yogurt. Yogurt. Que a sílaba tônica é na primeira, né? Yogurt. Depois, meat and other proteins. Então, carne e outras proteínas. Aqui tem beef, né? Nuts, que são nozes, né? Beef é beef mesmo, carne. Nuts são nozes, beans, feijão, eggs, ovos, fish, peixe e chicken, frango. Então, repeat with me. Beef, Beef. nuts, Nuts. beans,
beans, eggs, eggs, fish, fish, chicken. chicken. Ok. Então, se eu perguntasse para você, which of these foods here do you most like? Qual desses alimentos aqui você mais gosta? Quais que você diria? Which of these foods here do you most like? Beef Beef, and there is another one? and pasta. Beef and pasta. Okay. So you are going to answer, I like, repeat with me, I like beef and pasta. beef and pasta. Okay, so I like to eat beef and pasta. Repeat. I like To eat to eat and beef, beef and beef and and pie. pasta. Então, eu gosto de comer beef and pasta, tá? Então, assim, a gente vai montando, né, realmente essas frases com os alimentos. Deixa eu ver se já entrou mais alguém aqui, se alguém pediu para ler. Acho que não dá, não. Então, I like to eat beef and pasta, né? Você vai dizendo sobre o seu gosto e tal. Então, aqui ele traz alguns alimentos, né? Que eu acho legal, tá? Para a gente poder acostumar a nossa boca aos sons da língua inglesa. Agora, o que ele traz de mais interessante aqui, que eu acho, é essa parte da letra B, né? Tem aqui some pronunciation, né? Ele fala sobre sentence stress. E aí ele diz, do we need any eggs, né? Então, quando você vai perguntar sobre alguma coisa, sobre se tem algum alimento aqui em casa, ou então se eu preciso de alguma coisa para fazer, de algum alimento para poder fazer alguma receita, etc. Se eu estou falando sobre alimentos no geral, eu pergunto sobre ele é que vai ter a sílaba, ele vai ser a sílaba tônica da frase, digamos assim. A gente vai colocar, né? O nome do alimento ressaltado. Então, assim, do we need any eggs? Do we need any eggs? Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. No, we don't need any lettuce. No, we don't need any lettuce. Então, repeat with me. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? Do you need any lettuce? No, we don't need any lettuce. No, I don't need any lettuce. Great. Então, aqui é assim que você coloca, tá vendo? Você está falando sobre o alimento, você está perguntando sobre o alimento, então ele é a informação principal da frase, digamos assim. E aí ele vai ser ressaltado, né, na fala. E aqui é a mesma coisa, né, para poder responder a pergunta. Agora aqui, quando você não precisa, você colocou a ênfase no don't, né, que é no não. Não precisamos. Então, no, we don't need any lettuce, né? Você está colocando a ênfase no não. Agora, é esse o padrão, geralmente, quando você vai falar sobre comidas. Mas aqui também tem uma coisa que a gente pode revisar da semana passada, né? Que a gente usou o N aqui para pergunta, tá vendo? Precisamos de alguns ovos, né? É nesse sentido, precisamos de ovos no geral. Aqui, usei o N para pergunta e o some para afirmativa, né? Precisamos de ovos, precisamos de alguns ovos, né? É nesse sentido. Precisamos de algum alface? Precisamos de alface, traduzindo para o português. Usou o N na pergunta. Para responder de forma negativa, ele usou o N também. Então, we don't need any lettuce. Se fosse responder de forma afirmativa, yes, we need some lettuce. Sim, precisamos de algum alface. Agora, um exercício que ele traz, né, que o livro de vocês traz bem legal, é shopping list.
E eu gostava muito de fazer isso no meu curso de inglês. Toda vez que você for no mercado comprar alguma coisa, faz uma lista de compras, né? E escreve ali os alimentos que você precisa comprar. Se você não lembra o nome, pode traduzir lá e falar, né? Produz o nome desse alimento. Então, today I'm gonna buy. Hoje eu vou comprar, né? Gonna é a abreviação de going to. Today I'm going to buy some oranges, tomatoes, celery, que é cebolinha, né? Potatoes, onions, broccoli, kiwis and apples. Né? Então aí você já está falando. Tudo bem. Agora ele traz aqui uma seção de snapshot. What do you have for breakfast? O que você tem para o café da manhã, né? Em United States, esse daqui é só por curiosidade que o livro traz. Nos Estados Unidos, eles geralmente tomam, né? Eles geralmente comem no café da manhã. Cereal with milk. Então, repeat with me. Cereal with milk. Cereal with milk. Fresh fruit. Fresh fruit. Orange juice. Orange juice. Coffee. Coffee. Uhum. Então, aqui são os alimentos que eles têm, né? Cereal with milk, cereal com leite, fresh fruit, suco da fruta fresca, ou fruta fresca mesmo. Na verdade, fresh juice fruit seria o suco da fruta fresca, né? Fresh fruit é só fruta fresca mesmo. Agora, orange juice, aqui sim, suco de laranja, coffee, café. Então, nos Estados Unidos, agora o café deles é diferente, né? Eles tomam com canela, fria e com leite. Não sei se você sabia disso. Aí eu fui lá e adaptei, né? Eu tomo geralmente o café com canela, só que aí eu coo ele com canela. É bom, né? O leite... Eu não gosto de canela. Não gosto de canela não, né? Então. Eu tomo com canela quente mesmo, né? Porque o café deles eu não gostei muito, mas eu falei assim, eu vou botar uma canela aqui para ver se fica bom. Ficou bom. E aí depois eu descobri que tem essa receita mesmo e que o povo usa até para emagrecer, né? Para, enfim, cortar gorduras do corpo, etc. Caraca. Pois é. Agora no Japão, Japan. Então, Japan não, sorry. Japan. É assim que se pronuncia o nome do Japão. Então, Japan. Eles comem geralmente fish, né? Peixe. Rice, arroz. Soup, sopa. Pickles, que é o próprio pepino, né? Em conserva mesmo, que é o pickles. E green tea, que é chá verde. Então, repeat with me. In Japan, they usually have for breakfast. They usually have for breakfast fish, rice, soup, pickles, and green tea. In Mexico, repeat with me. In Mexico, they usually have for breakfast eggs, beans, tortillas, 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 exatamente, tortillas, fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Então, eles geralmente comem no México ovos, feijão, tortillas, que são biscoitos, ou então, assim, existem biscoitos de milho, né, que são chamados de tortilla aqui no Brasil, mas lá são essa massa aqui que está por baixo do ovo, tá vendo? De milho. Eles fazem tipo uma panqueca
Isso que são tortillas lá. Tipo uma panqueca de milho e colocam ovo aí por cima. Fresh fruit é a fruta fresca mesmo, né? Sweet bread é pão doce. E coffee with milk, café com leite, tá? Now, some common sentences and expressions to talk about food. Aqui eu trouxe algumas frases e expressões usuais, que eu também vou falar sobre elas, vou explicar cada uma delas e depois pedir para você repetir comigo, né, como que se diz cada uma delas. Agora, o que eu quero que você, né, e os outros alunos, quando assistirem essa videoaula, anotem essas frases, essas expressões comuns do inglês no caderno de vocabulário de vocês, tá? Vocabulary Notebook, que eu pedi para vocês fazerem, que à medida que eu for falando sobre comida, ou então se eu for postar algum outro vídeo, eu vou postando algumas atividades, né, no grupo do WhatsApp para vocês poderem usar essas frases e expressões, tá? Então, 10 phrases for talking about food. 10 frases para falar sobre comida. Common expressions in English, né? Algumas expressões comuns em inglês. 1. I'm starving. Repeat with me. I'm starving. I'm starving. Enrola a língua nesse star. Fala, star. Star. Então, starving. Starving. Então, é assim. I'm starving. I'm starving. I'm very hungry. I'm very hungry. Então, I'm starving means I'm very hungry, né? Se você fala I'm hungry, eu tô com fome. I'm very hungry, eu tô com muita fome. Para você dizer I'm very hungry de uma outra maneira, você pode dizer I'm starving. Estou faminto, né? Let's grab a bit to eat. Então, let's grab. Repeat with me. Let's grab a bit to eat. A bit to eat. Então, let's grab a bit to eat. Let's grab a bit to eat. Então, vamos pegar um pouco para comer, né? Grab é pegar, né? Você também pode dizer take aqui. Let's grab a bit to eat. Let's take a bit to eat. 3. How about eating out tonight? Então, toda vez que você quiser falar sobre comer fora, né? Significa to eat out, comer fora, ir para um restaurante, né? Então, repeat with me. How about eating out tonight? How about eating out tonight? Então, how about eating out tonight? Eating out tonight. Eat out, né? Significa, means, eat out at a restaurant. Eat at a restaurant, né? Comer em um restaurante. Então, eat out. 4. I brought some snacks. I brought some snacks. Repeat, brought. 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 Então, I brought some snacks. Esse GH, ele é mudo, né? Aí fica brought. Então, I brought some snacks, né? Trouxe alguns. Snacks são aqueles besteiras no geral, mas não só besteiras, né? Quando você quer falar sobre biscoito, doces, né? Você pode falar snacks. Mas não engloba só besteira, porque nem todo biscoito é besteira, né? Existem biscoitos saudáveis. This soap is delicious. Então, repeat. This soap is delicious. This soap is delicious. Is delicious. Então, essa sopa está maravilhosa. Aqui, eu não sei se você lembra da última vez, né, que eu postei um vídeo no grupo do WhatsApp, um vídeo interativo, né, falando sobre... Não, na verdade não foi vídeo, não. Foi uma enquete, porque o meu editor de vídeo estava ruim. Eu fiz o vídeo, mas ficou ruim. Eu levei algumas outras expressões que você pode checar lá, tá? Expressões similares a delicious, né?
Então, this soap is delicious. This is so good, né? This is good, né? Agora, se você quer falar que não tá bom, yuck. Ou então, né? Tipo, que nojo. Ou então, this taste is different, né? Então, tá com gosto meio diferente. I think it could be a little more sweet. Eu acho que poderia estar um pouco mais doce. I think it could be a little more salty. Acho que poderia estar um pouco mais salgado. Então, lá tem algumas outras expressões para você falar sobre comida, tá? No geral. Então, é bom a gente pensar, né? Toda vez que a gente for estiver ali comendo, então, sei lá, vou fazer uma receita boa aqui hoje, né? Falar sobre aquela receita, usar um pouco desse vocabulário. Could I have another helping of... Então, repeat with me. Could I have Could I have another helping of another helping of potatoes, for example? potatoes? Uhum. Então, poderia ter um pouco mais, você poderia me dar, toda vez que você quer pedir, né, alguma coisa. Então, pode me dar um pouco mais de batata, né? Então, could I have, né? Eu poderia ter outra porção de, seria essa, né? Another helping of, outra porção de batatas. Então, ou um pouco mais de, né? Batatas, poderia ser se traduzir assim também, sem problema nenhum. 7. I'll have. I'll have Uhum, have uhum. Esse I will, né? Esse daqui é a abreviação de I will. Então, I will, repeat, I will. vira I'll. Como? I'll. I'll. Uhum. Então é assim que você pronuncia isso daqui. I'll have. Taranã. Então eu vou ter isso daqui toda vez que você estiver num restaurante, né, para pedir comida. Então, use this phrase for ordering in a restaurant. Use essa frase para pedir, né, ordenar em um restaurante. Então, I'll have a piece of cake. Né? Vou comer um pedaço de bolo. É essa a tradução. I'll have a piece of cake. I'll have some pasta. Vou comer macarrão. I'll have some pasta with beef. Né? Vou comer macarrão com carne. I'll have some, sei lá, cheese bread cake, né? Bolo de pão de queijo, conforme eu tinha dito lá. Amo isso, né? Inclusive fiz ontem. 8. Could we get the check, please? Toda vez que você quiser pedir a conta no restaurante, could we get the check, please? Então, repeat with me. Could we get? Could you get? Could we get? Could you get The check, the check, please? please? Então, could we get the check, please? Could you get the check, please? Uhum. Esse verbo aqui é get. 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 Então tem esse som de g mesmo. Então, could we get the check, please? Could we get the check, please? Né? Ou could we get the check, enfim. Quando você quer pedir a conta no restaurante, né? Também existe a palavra bill, tá? B-I-L-L. B-I-L-L, que é para conta, né? Então, could we get the bill, please? I'm full. Estou cheio, né? I'm satisfied. Então, repeat. I'm full. I'm full. Agora, quando você está muito cheio, I'm stuffed. I'm stuffed. I'm stuffed. Tá? Agora, também tem algumas expressões com comida, tá bom? Ó, expressions with food. Você também pode anotar no seu caderno de vocabulário. Quando você quiser falar sobre pessoas no geral, né? Então, por exemplo, ou coisas, né? Por exemplo, it's very easy. É muito, quando você quer falar que alguma coisa é muito fácil, você pode dizer it's a piece of cake, né? São expressões da língua inglesa, né? Que são naturalizadas lá com significados diferentes, né? Então, aqui no Brasil a gente não usa muito, mas lá
tem essas expressões, né? Então, it's a piece of cake, né? Você está dizendo que a coisa é muito fácil. It's very easy. Então, se a prova que eu passei para vocês estava muito fácil, it's a piece of cake, né? It was, né? No caso aqui no passado, estava muito fácil. It was a piece of cake, teacher. He's a cool as a cucumber. Toda vez que você quiser falar que uma pessoa é muito calma e controlada, né? Ele é muito calmo. He's a cool, ele é calmo. Essa palavra aqui pode significar legal, mas também calmo, né? Então, he's a cool as a cucumber, como um pepino, né? Seria essa a tradução. Mas ele aqui traz com esse sentido de ser fácil de lidar, né? Pessoa fácil de lidar. Então, he's calm and in control. He's as cool as a cucumber. É essa a expressão. He's as cool as a cucumber. He's as cool as a cucumber. Number three. Don't egg her on. Então, para não encorajar, né? Alguém, toda vez que você quiser falar, né? Não encoraja ela não, ela vai fazer merda, né? Então, don't egg her on, né? Não encoraja. You have to eat humble pie, né? Toda vez que você vai falar, né, sobre erros no geral, se você quer falar assim, você tem que admitir o seu erro, admita seu erro, admita que você errou. You have to eat humble pie. Você tem que, né, comer essa torta ruim aí que você fez, é tipo nesse sentido, né? Você tem que, you have to eat humble pie. He's a smart cook, né? Ele é muito inteligente. He's very clever, né? Você pode dizer he's a smart cook. He's a smart cook. Então, algumas expressões com comida que vocês podem, né, vão anotar, né? Eu estou sugerindo que vocês anotem no caderno de vocabulário de vocês para que vocês possam usar em exercícios futuros que eu passar, né? Agora, aqui o livro também traz, né, avançando no livro, ele traz a conversation. Então, fish for breakfast, peixe para café da manhã, né? In Japan, they usually eat fish for breakfast. Então, no Japão, eles geralmente comem peixe no café da manhã. So, let's read it, tá? Eu vou ler e explicar esse diálogo e depois fazer, eu acho que tem 2 perguntinhas básicas sobre ele. Então, listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Então, vamos tomar café da manhã juntos no domingo, né? Juntas, aqui no caso são 2 meninas, né? Então, let's have breakfast together on Sunday. Então, vamos tomar café juntas no domingo. Ok, né? Esse ok aqui, ele tá abreviado, tá? Porque a escrita dele, por extenso, é com AY no final. Então, ok. Ok. Come to my house, né? Vem para minha casa. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Então, minha família geralmente, né, sempre tem, né, sempre toma um café da manhã no estilo japonês, né, estilo japonês aos domingos. Então, my family always has a Japanese style breakfast on Sundays. E aí ela pergunta, really? What do you have? Sério? O que vocês geralmente comem, né? What do you have? O que vocês têm? O que vocês comem? E aí ela diz, we usually have fish, né? Nós geralmente comemos peixe. Peixe, né? Fish, rice and soup. Peixe, arroz e sopa. Ok, né? E aí a Sarah diz para Kumiko, fish for breakfast? That's interesting. Então ela achou interessante, né? E aí a Kumiko diz: Sometimes we have a salad too. Às vezes também comemos salada. And we always have green tea, né? E sempre tomamos chá verde. And we always have green tea. E aí a Sarah diz por último: Well, I never eat fish for breakfast. Eu nunca como peixe no café da manhã, né? Nunca como peixe no café. But
I like to try new things. Mas eu gosto de experimentar coisas novas, né? Então, toda vez que você estiver falando sobre comida, I like to try new things. Eu gosto de experimentar coisas novas. Você também pode usar essa palavra aqui, try. Então, I'm gonna try a piece of this chocolate cake. Eu vou experimentar um pedaço desse bolo de chocolate. Então, I'm going to try a piece of this chocolate cake. Vou experimentar um pedaço desse bolo de chocolate, tá? Então, to try, tentar, experimentar. Agora, completa essas seguintes sentenças aqui de acordo com o diálogo, né? Complete the following statements according to the dialogue. What does Kumiko's family usually have for breakfast on Sundays? They usually have a Fish. fish, rice. Rice, green tea. Green tea. Green tea. A gente não repete o tia, né? Eu até errei na hora de pronunciar aqui na primeira vez, que isso é tipo uma... A gente fala muito sobre isso, né? Porque as pessoas geralmente pronunciam muito, até pessoas de nível intermediário no inglês, né? Alunos de nível intermediário, às vezes pronunciam tia, né? Porque o falar tea, às vezes pode ser estranho, mas é green tea mesmo, tá? Tudo bem, então green tea. E mais o que você falou? And salad. And salads, né? Então, they usually have fish, soup, green tea, rice and salad. Esses alimentos, né? Esse tipo de café da manhã é chamado de Japanese. Repeat with me. Japanese style. Japanese style breakfast. Breakfast. Então, Japanese style breakfast é um café da manhã no estilo japonês mesmo, né, a tradução. Então, they usually have a Japanese style breakfast, né? Você poderia completar aqui assim. Ou cortar esse artigo aqui, they usually have rice, né? Que esse artigo significa né? Então, dizer arroz, peixe, fica estranho, né? Então, pode cortar e dizer tudo o que eles comem. Agora, choose the correct answer. Do they have any snacks? Yes, they have or no, they don't? De acordo com o texto? Isso. Não. No, they Não, don't. Né? Então, eles não têm nenhum biscoito, doce no café da manhã. Eles geralmente comem peixe, arroz, salada mesmo. Tudo bem. Agora aqui, essa parte eu posso deixar para depois. Eu vou passar para uma outra parte da aula, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um vídeo, tá? Não, aqui a gente pode fazer agora mesmo, e depois a gente parte para o vídeo. Então, grammar focus. O livro de vocês traz alguns advérbios de frequência, né, que são importantes, né, para vocês falarem sobre a frequência com que vocês fazem alguma coisa. Então, toda vez que você quiser falar, tá vendo, de 0% a 100%, never. Repeat with me, never. Never. Nunca, né? Hardly ever é quase nunca. Então, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Sometimes. Sometimes. Às vezes, né? Então, nunca, quase nunca. Às vezes. Often. Often. Você bota a língua entre os dentes mesmo, né? E diz often. 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 Então, sometimes, often. Os dois significam às vezes, tá? Mas só que esse often aqui, ele é mais frequente que o sometimes, tá? Então, quando você faz alguma coisa mais frequente, né? Você quer dizer no sentido de frequentemente, often. Às vezes, sometimes, né? Usually. 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 O usually, ele significa usualmente. Então, uma coisa que é usualmente, ela é com mais frequência ainda do que... Ele é quase sempre, né? O sinônimo de usualmente é quase sempre. Então, usually, quase sempre. E always, que é sempre. Always.
Always, tá? Então, por exemplo, I sometimes eat breakfast. Eu, às vezes, tomo café da manhã, como, né, no café da manhã. Então, I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. Eu quase nunca tomo café da manhã. I usually have breakfast. Eu geralmente, eu usualmente, né, eu quase sempre tomo café da manhã. That's my case. Do you ever have fish for breakfast? Você tem, né? Esse ever aqui é alguma vez, tá? Então, toda vez que você quiser perguntar, você come peixe no café da manhã algum dia, né? Alguma vez? Do you ever ou então sempre, né? Também pode significar sempre. Do you ever have fish for breakfast? Você sempre tem peixe no café da manhã? E aí a pessoa responde aqui, yes, I always do, né? Sim, eu sempre tenho isso, né? Sempre tomo, como peixe no café da manhã. Então, yes, I always do. Essa daqui é aquela short answer que vocês já conhecem, tá? Você está perguntando alguma coisa com do, você responde yes, I do. Mas aqui você colocou um always no meio da frase, né? Que é o advérbio de frequência. Sometimes I do, né? O sometimes para resposta, ele vem sempre no início da frase. Então, sometimes I do, né? Você não vai dizer I do sometimes, I sometimes do, né? O I sometimes do, ele ainda é aceitável. Esse sometimes também pode vir no meio da frase. Agora, geralmente, ele vem no início, né? No final, nunca. E quando você quer dizer nunca, né? No, I never do. Não, eu nunca como peixe no café da manhã. I never do, né? Agora, put the adverbs in the correct places, né? Colocar os advérbios nos lugares corretos. Then, practice for partner. Então, tendo essa explicação aqui da gramática, né? Eu vou deixar para você fazer esse exercício em casa, mas eu vou fazer os dois primeiros aqui, vou explicar essas duas primeiras frases para você. Mas você anota essas regras aí, né? Que o advérbio, ele geralmente vem entre o sujeito e o verbo, tá vendo? I, então, você só tem que identificar o sujeito e o verbo da frase. Sei que está aqui o sujeito, né? E sei que aqui está o verbo, bota o advérbio no meio. Agora, o sometimes, ele vem no início da frase, tá? Ele também pode vir no meio da frase em algumas situações, mas para respostas, né? Alguém te perguntou alguma coisa e você respondeu, você bota ele no início da frase. Então, é essa a regra. Aqui, what do you usually have for breakfast? Tá vendo? You usually have. Depois do sujeito e antes do verbo. Tá vendo? You usually have. Né? Well, I have coffee and cereal. Eu tomo café e cereal, né? Eu como, né? Café e cereal. Enfim. Often, né? Esse often aqui, ele é frequentemente, que significa, né? Eu frequentemente tomo café e como cereal. Esse often aqui, ele vai ficar onde? Nessa frase aqui, ó. Well, I have... Se eu quero dizer que eu frequentemente tomo café e como cereal. Well, I... Depois do have? Depois do have? Não. Depois do... Antes do have e depois do I, né? Que é o sujeito. Tá? Então, well, I often have coffee and cereal. Tá? Então, eu geralmente tomo café com cereal, né? Well, I often have coffee and cereal. Então, o advérbio, né? Ele sempre vem antes do verbo e depois do sujeito, tá vendo? Essa terceira aqui, por exemplo, do you eat breakfast at work? Esse ever ficaria onde? Nessa frase aqui, do you eat breakfast at work? Sempre fica antes do sujeito. Não, direito. depois do sujeito e antes do verbo. Então ficaria entre o you e o it, ou Isso. entre o you.
Isso. Uhum, exatamente, entre o you e o it. Então ele fica depois do sujeito e antes do verbo. Isso significa entre mesmo, né? Entre o sujeito e o verbo. Uhum. Então, do you ever eat breakfast at work? Né? Do you ever eat breakfast at work? I have breakfast at my desk. Aqui, nessa próxima. I have breakfast at my desk. Eu tomo café na minha mesa, né, de escritório aqui, tá vendo? Desk é a Sim. mesa. Então, I have breakfast at my desk. Esse Ah, sometimes, fica sempre no começo da frase, né? exactly. Então, sometimes Sometimes I I have have breakfast breakfast at my at desk. my desk. Exactly. A próxima ficaria, do you eat rice for breakfast? Ficaria entre o I e o Have. is. Exactly. Então, I usually... Não, peraí, sorry. Aonde que a gente estava? Aqui no usually, né? É. Ah, tá. Então é aqui. Do you eat rice for Eu achei que breakfast? a gente estava até na D. Eu acho que eu dei a resposta, né? Até. Nem lembro o que eu falei, enfim. Então, do you eat rice for breakfast? Esse usually ficaria... Entre o you e o it. Exactly. Então, do you usually eat rice for breakfast? Você usualmente, né, come arroz no café da manhã? E aí a pessoa responde, no, I have rice. Aqui ficaria o quê? Aonde que você colocaria o hardly ever? Entre o I e o have. Have. Uhum. Exactly. Então, no, I hardly ever rice. I hardly ever have rice, né? Ficaria assim, I hardly ever have rice. Então, eu quase nunca como arroz no café da manhã ou até pode significar no geral. Agora aqui, ó, unscramble the sentences. A hora do print, né? Printa a tela ou então você pode voltar no vídeo depois. Para poder organizar, né, essas frases aqui, tá? Esse é um exercício, um desafio, na verdade, porque não é tão facinho assim, mas ele treina, né, essa questão da organização da frase. Então, você vai treinar, por exemplo, I have breakfast on, never e weekends. Você tem essas quatro frases, esses quatro sintagmas. A gente chama de sintagmas porque são termos da frase. Então, I have breakfast on, never, weekends. Né? Então, você tem esses cinco sintagmas aqui. Cinco. Você vai organizar para formar uma frase, tá vendo? E você sabe a regra do advérbio. Então, aqui, por exemplo, ó, eu sei que o never fica entre o sujeito e o verbo. Então, eu identifico o sujeito e o verbo. Sujeito. Have, aqui tem o verbo. Então, e o advérbio never, ele vem entre o sujeito e o verbo. Então, I never have breakfast. E aqui eu tenho on e weekends, né? E aí, nos finais de semana. Então, I never have breakfast on weekends, né? Seria a frase. A segunda, qual que é o sujeito aqui e o verbo? I Uhum. hardly ever eat. Exactly. I hardly ever eat. Então, eu quase nunca como o quê? Snacks Snacks. Exactly, que é o objeto, né? Snacks. at work. At work. Então, no trabalho, tá? Então, I hardly ever eat snacks, né? Snacks é o objeto do verbo, at work. Então, é só você fazer assim, identificar, tá? Aí você pode fazer o restante dos exercícios que ficou e depois, ó, o livro sugere que você reescreva as sentenças, essas frases aqui, ó, de maneira que elas sejam verdade para você. Então, de maneira que seja uma informação sua, né? Então, por exemplo, Uhum.
Essa primeira aqui, I never have breakfast on weekends. Eu nunca tenho café da manhã, eu nunca tomo café da manhã nos finais de semana. Se você sempre toma, I always, né? Você vai substituir os advérbios. Aqui, nas próximas, a mesma coisa. Agora aqui tem um vídeo que eu gostaria de assistir com você. O livro traz, né, esse vídeo. Vamos lá para o vídeo. Deixa eu aumentar. Deixa eu voltar. Eu acho que vai ficar travando por causa da internet. Não é, porque tá no Zoom, eu tô gravando. Vamos fazer o seguinte. É muita coisa. É muita coisa. Deixa eu vou dar um vídeo parte explicando isso aqui. E vou. Tá, maldita hora em que eu fui colocar esse vídeo para carregar, porque agora ele vai ficar assim, tá vendo? Vamos esperar, né? Esperar para ver se ele carrega. Ele traz, tá vendo? Até a legenda, né? Esse vídeo é do livro de vocês, tá? Vocês têm um livro de vídeo e eu vou trazer algumas expressões, alguns exercícios, né, sobre esse vídeo, tá? A gente assiste ao vídeo, assim que a gente geralmente faz nas aulas presenciais, a gente assiste ao vídeo, entende, né, o que está acontecendo ali, e aí depois a gente parte para uma worksheet, que é uma listinha de exercícios sobre o vídeo. É bem legal, uma pena que não dê para passar aqui, mas eu vou enviar para o grupo do WhatsApp e na aula que vem a gente vai checar as respostas, tá? Vou enviar a worksheet também sobre o vídeo. E aí vocês vão tentando fazer e a dúvida que vocês tiverem, né, vocês me dizem. Eu vou ver se eu monto até um arquivo explicando o vídeo e tudo mais, em caso de qualquer dúvida. Agora, já sei o que eu vou fazer. Se trocar a aba, dá para fechar. Pronto. Fechei. Porque aqui a coisa fica na frente, né? Agora, eu trouxe aqui uma sessão, né, pequena de slides para revisar algumas formas, né? Eu queria produzir com vocês, né? Infelizmente, não tem mais alunos aqui. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Não, ninguém mandou, ninguém tá afim. Vai assistir a aula depois. Eu vou revisar com você, então, né? Você vai sair ganhando nessa, que é a questão de a gente fazer frases juntos, tá? Fazer algumas frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Revisando o simple past e o simple present, tá? No simple past tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Nessa parte da aula, em que a gente vai terminar com ela, né? A gente não vai mais além, a gente vai ver um pouco do passado regular. Então, dos verbos que têm o seu passado regular, que tem aquelas regrinhas de adicionar ED no final, IED, etc. E na aula que vem a gente continua com os verbos irregulares, tá bom? Então, making sentences, fazendo frases, né? Então, aqui, ó, vamos lá. The first thing I wanted to know about you is what is the best trip you've ever taken? What is the best trip you've ever taken? Qual a melhor viagem que você já fez? My favorite trip was to... Você pode responder. Pensa aí. For example, pode falar. My favorite trip
was to Teresópolis. Teresópolis. Ok. Great. My favorite trip was to Teresópolis. My favorite trip was to Minas Gerais, ok? Então, the best trip I've ever taken was to Minas Gerais. Você também pode dizer assim, ó, the best trip I've ever taken, que eu já tive, né, foi para Minas Gerais. Esse I've aqui é a abreviação de I have. Então, the best trip I have ever taken was to, foi para, né? Esse was aqui, ele é o passado do is, né? Então, que vocês já viram. Então, I've ever taken was to Minas Gerais. Você pode dizer dessas duas formas, né? The best trip I've ever taken was to Minas Gerais. Tudo bem. Você está falando, né, sobre a sua viagem favorita, então... Aqui, agora, this diary, aqui, esse diário aqui, is of a girl, tá? Pertence a uma menina. This girl had a trip to New. That means New York, okay? So this girl had a trip to New York. And she wrote some text about her trip, okay? So let's read this text. My last trip was to New. Então, a última viagem dela, né? Minha última viagem, my last trip was to New. Foi para Nova York. New York. Então, vamos ler aqui. My family and I decided to visit New last year. In 2019, você pode dizer o ano assim, 2019, ou 2000, né? E 19, 19. Então, my family and I decided to visit New last year in 2019. We visit many beautiful places. Nós visitamos muitos lugares bonitos, né? Many beautiful places. Por exemplo, the Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade. But we didn't visit any museums. Mas não visitamos nenhum museu, né? Because we didn't have time. Porque não tivemos tempo. We didn't have time. We stayed in a great hotel. Nós ficamos num ótimo hotel, in a great hotel, and it was so nice. E foi muito bom, foi muito legal. We loved the experience. We loved the experience. Então, amamos a experiência, tá? Agora, quais verbos que você consegue identificar nesse texto aqui? Pode ler. Visited, né? Que tá no passado aqui, ó. Visited. Visited. Decided. 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 Loved. Aonde? Loved. Aqui? Loved. Ah, loved. Ah, tá. Então, loved, né? Amamos. Então, identificou esses verbos, não foi? Sim. E tem mais algum... tem alguma outra palavra terminada em ED aqui? Tem stayed. Esse daqui, ó. Stayed, né? Stayed. Ficamos, né? Que é no passado ficamos. To stay, no presente, ficar. Stayed, ficamos. E esses verbos têm em comum exatamente essa terminação, né? ED, não é isso? Sim.
Então, essa é a marca de passado. A principal marca de passado no inglês é esse ED. Então, toda vez que você vir, né, esse ED aqui, ele vai ser uma marca de passado. Então, decided, decidimos, né? Uhum. Visited, visitamos. Stayed, ficamos. Loved, amamos, né? Então, tem essas marcas de passado. Agora, aqui, eu trouxe, né? Making sentences with simple past with regular verbs. Então, fazendo sentenças, né, fazendo frases com passado simples dos verbos regulares. Affirmative, negative and interrogative forms. Então, tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos fazer, né? Eu destaquei esses verbos aqui do texto, ó, visited, decided, loved, stated, né? E eu gostaria que você fizesse, né, botasse essas frases aqui para o passado. Na verdade, elas estão o quê? Estão em que tempo essa frase aqui? We want to stay home. No presente. No presente, we want to stay home, né? Queremos ficar em casa. They watch films. Eles assistem filmes. The chefs cook very well. Os chefes, né, cozinham muito bem. I play video games. Eu jogo videogame. You study Spanish. Você estuda espanhol. I like this food. Eu gosto dessa comida. Como que você colocaria essas frases para o passado? No primeiro, we want to stay at home. They what? Só um minuto. Você falou we want To. Aí no final do stay botaria o ED. Mas aí os verbos dessa frase são só o stay? Ou tem algum outro verbo nessa frase? O ante é verbo? É verbo, tá? Que é querer, significa querer, né? Nós queremos. Então, essa frase aqui, o sentido dela é o quê? Nós queremos ficar em casa, não é isso? Tá. Então, bota o ED no final do want, né? Wanted, exatamente. Então, we wanted to stay at home. To stay home ou at home, tá? Vou colocar aqui, você pode colocar a preposição at, que é em, né? Então, we wanted to stay at home. Então, quisemos, né, ficar em casa. Por que você colocou só o wanted no passado? Porque se você coloca we wanted to stay, né, fica estranho. Nós quisemos, ficamos, Sim. né, entendeu? Então, é o sentido mesmo. Então, we wanted to stay at home. A segunda ficaria como? They watch films. Eles assistem filmes. They, aí bota o ED no final do what. Filme. Então, they watched filmes. Então, a pronúncia é essa, ó, watched. Então, watched, to do, no final, né? Então, watched. Então, we watched films. The chefs. The chefs, aí bota o ED no final do cook. Exactly. Então, cooked very. Cooked. Very o quê? Very well, né? Very well. Então, colocou o ED ali no final. I play video games. I played video games. Então, eu jogava, né, videogames. I played video games. Ou eu joguei, né, videogame. Isso daqui não tá errado não, tá? É porque o PowerPoint, a configuração dele tá em português. Aí, ele sublinha, né, não reconhece algumas palavras. You study Spanish. You study com IED, né? Exactly. Spanish. We studied Spanish. Qual que é a diferença
por que você colocou IED aqui, né? E no play, que também termina em Y, e no stay, que também termina em Y, você também não colocaria ED, né? Se você quisesse dizer stay no passado, ó, ficaria stayed aqui. Eita, eu não sei. A diferença, não? Ah, então, Não. é justamente porque antes desse Y aqui tem um som de vogal, tá vendo? Ah, Ah, aqui antes desse Y também tem um som de vogal. Ah, entendi. agora aqui antes desse Y, né, do study, tem um som de consoante, tá? Então, o som Uhum. de consoante fica studied, né? Você corta o Y e adiciona IED. Ou você também pode levar pela explicação de que stay, a palavra stay, a palavra play, são palavras curtas, porque você só abre a sua boca uma vez para pronunciar. Então, stay, play, abre só uma vez. Agora, study é uma palavra longa, porque você abre mais de uma vez para pronunciar a boca. Você abre a boca mais de uma vez para pronunciar. Então, study, study, né? Você tem mais de uma Uhum. sílaba aí. Então, study é uma palavra considerada longa, no passado fica studied. Você também pode ir por essa regra. Mas, obviamente, a da escrita, né? Você olhar se tem um som de vogal, um som de consoante antes, é muito mais fácil. Agora, tá vendo? Ó, eu sublinhei aqui no texto, reprintei, esses verbos que estão, tá vendo? Ó, é de no passado. Agora, percebe essa frase aqui, ó. But we didn't visit any museums because we didn't have time. Então, nós não visitamos nenhum museu porque não tivemos tempo. Como que você faz o verbo ficar na sua forma negativa no passado, né? Então, nós não visitamos, nós não fizemos. Vai ficar we didn't visit, né? A gente sabe que não, né? Ó, a gente sabe que para passado, para a gente dizer assim, eu não fiz alguma coisa no passado, ó, we didn't visit lá no texto, né? Não visitamos. Uhum. Aqui nessas frases, we didn't, que significa did not, tá? Vocês viram isso lá no livro, na regra, né? Ó, significa did not. We didn't wanted. Não, você corta, tá vendo? Want. Por quê? Porque esse did já tá no passado, né? Né? Ele é o passado de do. Do you stay at home? Não, vamos perguntar uma outra coisa. Vamos lá. Do you like Coca? Você gosta de Coca-Cola? Do you like Coca? Yes, I do. Sim, eu gosto. E did you like Coca? Você gostava de Coca-Cola? Você gostou? Did you like the Coca? Você gostou da Coca-Cola? Yes, yes, I did, né? Você responde com yes, I did. Sim, eu gostei. Então, o did, ele é o do no passado, né? Mas, e ele é usado, né? Para formar frases negativas no passado também. Então, we didn't want eu não quis, né? Eu não quis to stay at home, ficar em casa, tá? Então, toda vez que você quiser formar uma frase negativa no passado, I didn't want, tá? We didn't want. Que significa did not, tudo bem. Agora aqui, they... como que você faz a transformação? Tirou a D. Tirou a D. Uhum. Aí bota aí, didn't not. E today you what? Uhum. Então, didn't, né? Então, I didn't, que significa a mesma coisa que did not, né? O did not aqui separado, junto ele fica didn't. Então, isso aí. I didn't watch filmes, né? Ou movies, você também pode dizer. Então, I didn't watch films. Repeat with me.
They didn't watch films. Uhum. They didn't watch films. Eles não assistiram filmes. The chefs. Aí tiro o ED do cook. Exactly. E Aí adiciona. bota o did not entre o chefe e o cook. Exactly. Então, the chefs did not cook very well or didn't cook very well. I played video games. Tiro o ED De e novo. acrescento did. Então, assim, é bem molezinho, tá vendo? You studied Spanish. Fica you didn't study Spanish. Então, esse did já está colocando a frase no passado. Então, o verbo não precisa ficar no passado, né? Você não precisa fazer a transformação dele, tá? Agora, se você quiser perguntar, como que você pergunta, né? Uma coisa. Como que você pergunta se se vocês querem ficar em casa, por exemplo? Vou apagar aqui, ó. Você quer ficar em casa? O que falta aqui nessa frase? Você lembra? Como que você pergunta? Não lembro, não. Fica wanted? Não, no presente, no presente. Se eu quero no perguntar presente? assim, você quer ficar em casa? Eu não lembro. É o do you, né? É. Então, do you want to stay at home? Quer ficar em casa? E aí você responde, yes, I do, no, I don't, né? Se você quiser perguntar no passado, como é que fica? Do you want it? Do you want it? Você coloca o auxiliar no passado, ó. Did. Então, did you want to stay at home? Então, você quis ficar em casa, né? Se você quiser perguntar no passado, você usa o did, tá? Aí, para perguntar. E o verbo, ele não precisa ficar no passado. No passado. Porque no português... Só um minutinho, eu vou acender a luz aqui. Tá bom. Pronto, voltei. Tava ficando muito escura a minha imagem. E aí acaba ficando estranho, né? Que o sol tava batendo aqui no quarto, mas já saiu. Então, did you want to stay at home? Né? Você quis ficar em casa? Isso aqui é no passado, tá? Então, quando você quer perguntar alguma coisa no passado, você usa o did, tá? No português, a gente falaria assim, you wanted to stay at home? Se a gente fizesse uma tradução literal, né? Você quis ficar em casa? Por quê? Você. Wanted, quis. Stay, ficar. At home, em casa. Então, eu faria you wanted to stay at home, né? Numa tradução do português para o inglês. Mas não é assim que eles usam, tá? Eles usam did you want to stay at home? Então, você quis ficar em casa? Did you? Eles usam esse verbo auxiliar aí, did, tá? Para o passado. E aí você vai responder yes, yes, I did, ou no, I didn't, né? Aqui vai ficar a mesma coisa, né? Did they watch films? Eles assistiram filmes, né? Fica a mesma coisa. Não é isso? Então, transformando essa daqui na pergunta, ela ficaria assim, ó. Numa pergunta. Did they watch films? E aí? Did they watch films? Eles assistiram filmes? E não did they watched, né? Eles não assistiram. Eles assistiram, né? Se você quiser perguntar no presente, do they watch films? Eles assistem filmes, né? Do they watch films? Agora, teacher, eu posso perguntar assim, ó? Não, tá?
Do they watch the films? Ah, porque aqui é verbo auxiliar, e aí o verbo principal fica no passado. Isso daqui tem sentido de eles assistiram filmes. Uma pergunta, né? Mas não, né? No inglês eles não usam assim, eles usam o did, tá? Então, did they watch films? Did they watch films? E assim por diante aqui, tá? Então, você pode perceber aqui no texto, né? Que há algumas, tá vendo? Alguns verbos no passado. Também tem o was, ó, tá vendo? It was, que é o passado de is. E tem o, se for para are, né? You are, they are, you were. Você foi ou você esteve. They were, eles foram ou eles estiveram, né? Muito bem. Negative form, né? Aqui eu só trouxe isso para poder, né, deixar para você mais claro, né, que você coloca o sujeito, o verbo e depois escreve o resto da frase. Então, I, you, he. Tá vendo como é muito mais fácil em inglês? Em português a gente diria eu caminhei, você caminhou, ela caminhou, eles caminharam. Tu caminhastes, nós caminhamos. Tá vendo? É muito mais formas no verbo. No inglês, é só walked. Você só coloca. Tá vendo? Para todas as pessoas, é de. Então, I walked in the morning. You walked in the morning. He, she, it walked in the morning. We walked, they walked in the morning. Esse he, she, it não vai ter nenhuma diferença para ele no passado, tá? No presente, a gente já viu que a gente colocaria I walk, you walk, he, she, it walks, né? Ele, ela ou isso caminha, walks, adiciona um S. Agora, se for no passado, ele vai ficar a mesma coisa. Para a forma negativa, você só vai botar o didn't ou did not antes do verbo no passado. Então, não fiz alguma coisa, não caminhei. I didn't walk. You didn't walk. He, she, it didn't walk. We didn't walk. They didn't walk. Tá vendo? E aqui tem alguns verbos, algumas regras, tá vendo? Você geralmente adiciona ED no verbo, tá vendo? Para o passado. ED. Se for terminado em E, já, você só adiciona D. Se for terminado em consoante, vogal, consoante, ó, stop. Consoante, vogal, consoante. Você dobra a última consoante e adiciona ED. Essa é a terceira regra. Deu para entender? Deu. Uhum. E a quarta regra para formar passado no inglês é se ele tiver uma vogal antes, você adiciona ED. Se o verbo for terminado em Y e tiver uma vogal antes, adiciona ED. Se for terminado em Y e tiver uma consoante antes, corta o Y, adiciona ED. Então, regra. E assim, pode parecer, ai, nossa, chato, muita regra, não sei o quê, mas conforme você for, você não precisa nem se ligar muito nessas regras, só para fazer a prova, claro. Mas conforme você for usando o inglês, conforme você for montando frases, falando coisas, você vai perceber que isso vai fluir naturalmente. Você não vai nem precisar lembrar dessas regras. Né? Você vai falar e vai escrever naturalmente, porque você já gravou, que é assim, né? Agora aqui tem alguns, o último slide, né? É o slide de exercícios, tá? Que eu vou deixar para você fazer e para o resto da turma também. Aqui ficou com um errinho, né? Não sei de onde saiu esse i aqui. Tarará. Ó, esses exercícios têm alguns exemplos, ó. They not travel to Paris. Ou Paris, né? Você pode pronunciar em inglês ou em português mesmo, né? Nomes de lugares geralmente assim. They not travel to Paris. Como que você coloca isso no passado? Eu quero que você coloque no passado essas frases aqui, ó. They not travel to Paris. Eu vou deixar para você fazer em casa essas frases aqui. Como que eu coloquei no passado? Didn't, né? Didn't. Então, they didn't travel to Paris. E aqui, they travel to Havaí. They, aqui, traveled to Havaí.
Adicionei só, dobrei a última consoante, tá vendo? Porque é terminado em Uhum. consoante, vogal, consoante, dobrei a última consoante e acrescentei ED. Então aqui, ó, por que que eu coloquei didn't travel to Paris? Porque eu pedi o not Era. aqui, tá vendo? Agora aqui tá na negativa, aqui não, aqui tá na afirmativa, eu não pedi not. Então fica, eu só coloco o verbo no passado, tá? Passado. Tá Então, bom. negativa passada, didn't travel. Passado, traveled, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, não pedi not. Como que é o passado de want? Wanted. Wanted. Então, Joe and Paula wanted to relax, né? Aqui, they not visit. Como que eu Visit. faço o passado negativo? A forma Didn't. didn't. Então, didn't visit, né? Tudo bem. E aí, assim por diante, tá? Você faz essas outras duas aqui, e aí é só escrever as respostas. Na aula que vem, se tiver alguma dúvida, eu volto, checo. Por hoje, né, foi isso. Espero que tenha sido, né, mais produtivo. E eu vou deixar já o exercício que eu vou falar, né? Não deixei aqui o exercício escrito, mas vou falar para você. O exercício que eu quero que vocês façam dessa aula é vocês montarem uma receita de uma comida que vocês gostem muito, né? Vocês vão montar uma receita. Uma comida, você vai dizer assim, sei lá, eu gosto muito de comer estrogonofe. Aí você vai pegar e vai colocar ali o nome, né, da comida do seu prato favorito e vai colocar embaixo os ingredientes que você usa. E aí você vai dizer quando que você geralmente gosta de comer isso. Eu gosto de comer isso em qualquer parte do dia. I always like to eat it. Então, eu sempre gosto de comer isso, né? Gosto de comer no café da manhã, sei lá, no almoço, cará. Então, você vai colocar a frequência com que você come, né? I like to eat, você vai colocar, né, uma observação, né? Então, I like to eat it a lot. Então, eu gosto de comer muito isso. I like to eat it a lot. I like this food because você colocou ali a comida, né? Colocou os ingredientes que você usa para preparar. E aí você vai lá e coloca embaixo. I like to eat it because eu gosto de comer, sei lá, porque é muito bom. Mas aí você pode dizer because it is good for my health, porque é bom para minha saúde. Você vai colocando mais observações, tá? Só quero que vocês façam um cardápio uma receita, né, com uma observação. Esse é o exercício dessa aula, tá? E aí eu vou mandar o áudio. Eu não sei se você percebeu que eu mandei os áudios lá no grupo depois que vocês me mandaram as respostas do exercício. Sim. Então, naqueles áudios, primeiro eu faço a observação, a correção, se houver, se for necessário, e depois eu faço uma sessão de dictation, repeat with the teacher. Então, para vocês falarem, tá? Aí eu vou lá e faço, né? Dictation é repetição. Então, eu repito, eu falo ali o que vocês escreveram e aí vocês repetem comigo no áudio em casa, para vocês treinarem, tá? Exercício de dictation que fica faltando, né, da aula presencial, para vocês falarem, tá? Então, vou terminar o vídeo. Bye bye, see you next time.